Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Bradock Show, sempre trazendo a notícia em primeira mão, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Os motivos, por que é que o senhor entende que seria benéfico impedir ministros do Supremo no TSE? Nós temos essa jabuticaba, não é única, mas essa jabuticaba brasileira, que é a justiça eleitoral funcionando 24 horas ininterruptamente, como se tivesse eleição todo santo dia. Mas é isso que existe. Já que existe, é uma anomalia dentro do poder estabelecido lá dentro. Nós temos 7 vagas, só 2 que não têm a influência direta do Supremo Tribunal Federal, que são as 2 vagas de pessoas oriundas do STJ. Então, essas pessoas são as 2 únicas, caso um processo caia na mão desses 2 ministros e ele te der um voto desfavorável, você pode recorrer e você tem a certeza que não cairá na mão do mesmo ministro. Mas a maior parte, 3 são do STF, inclusive um deles tem que ser obrigatoriamente o presidente do TSE, e os outros 2 são advogados, doutor saber e tal, mas que são indicados numa lista sextupla que o Supremo Tribunal Federal faz. Portanto, de 7 membros, 5 têm a influência direta do Supremo Tribunal Federal. Como está, com todo respeito, mas o Tribunal Superior Eleitoral está como um puxadinho do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, quando esse princípio consolidado nos regimes democráticos, você perde uma causa numa instância inferior, você tem o direito de recorrer a uma instância superior, é claro e evidente que é para cair na mão de um outro juiz, de um outro magistrado. Você vai ter uma oportunidade de outro olhar para o mesmo assunto. É como eu disse no plenário, você tem um parecer de um médico de uma coisa importante da sua saúde, você quer uma outra opinião, você vai a outro médico, você não vai no mesmo, porque provavelmente a resposta será a mesma. Então ela é simples, ela tira esses membros, que são do Supremo Tribunal Federal, veja que a eles vai caber a revisão do processo, portanto não está tirando poder nenhum, só está separando essas 2 instâncias. Então a proposta é, você tira os 3 do Supremo Tribunal Federal, mais os 2 que eles próprios indicam, você vai ter então os 2 do STJ, mantém, um advogado com notório saber jurídico, idoneidade e tal, que você vai fazer indicação para o presidente da República, a OAB, que seria encarregada disso, e os outros 4 membros, 2 seriam indicados pela Câmara Federal e 2 pelo Senado da República. Ao apresentar, foi rápido para colher as assinaturas, eu percebo, por incrível que pareça, há um temor no Senado com o Supremo Tribunal Federal, mas eu percebo também que há uma insatisfação cada vez maior, e essa matéria tem a simpatia, eu já percebi isso, embora que não tenham assinado alguns que eu procurei, mas tem a simpatia, porque são pessoas que vivem, em muitos casos, essa questão de ser processado, de perder uma causa no Tribunal Eleitoral, recorrer ao Supremo e cair na mão de da mesma pessoa que julgou lá no STE. Então é isso, agora vamos tramitar a matéria. Quando eu apresentei, teve a colega senador que disse que achava muito que o Congresso indicasse 4 pessoas. Eu respondi a ele o seguinte, olha, isso para mim não é o mais importante. O mais importante é nós separarmos, tirar do TSE os ministros que compõem a Corte do Supremo Tribunal Federal. Ok? Parece que cortou a mão aqui. Você, Constância, sua pergunta. Bom, ótima iniciativa, senador, e eu vou até trazer aqui uma informação, talvez de bastidores, mas eu estou sabendo que o TSE está citando, né, várias pessoas aí de forma digital. E-mail no Brasil agora virou uma forma de citar alguém, né? Bom, pelas redes sociais, o Elon Musk foi citado, né, no inquérito. Então isso mostra
a várzea que virou o negócio, né? Então, caso lá envolvendo supostamente fake news de quem disse, eu sei porque eu sou um dos alvos, de quem disse que o Lula era muito próximo do Daniel Ortega e que a Nicarágua perseguia cristãos, tem muita gente aí sendo citada, então, pelo ministro indicado pelo Bolsonaro, né, o terrivelmente evangélico, mas a citação tem 2 dias para responder e não precisa mais achar a pessoa, manda um e-mail, né? Bom, o meu advogado, quando eu comentei isso com ele, né, sabendo por minhas fontes que isso estava acontecendo, ele me disse exatamente isso: Rodrigo, nós não estamos mais no campo do direito, virou zorra total. Né? Não tem o que um advogado possa recomendar, porque não precisa mais de edital, não precisa nem mais ser citado para ser julgado e condenado, não precisa mais ter um defensor público, se for o caso, apontado, como tudo que mandava na lei. É uma resolução interna do TSE e assim faz como se fosse um puxadinho do STF. E a maior prova disso, senador, que o senhor mesmo trouxe aqui, dessa mistura de funções, foi o caso ali que a Folha de São Paulo, naquela reportagem do Glenn Greenwald e do Fábio Serapião, mostrou, né, que alguns juízes auxiliares e que pareciam agir como jagunços do ministro Alexandre, eles não sabiam sequer qual selo colocar. Não coloca aqui o TSE, ou coloca o STF, quer dizer, a coisa está totalmente confusa e misturada. Total. Né? A pergunta, senador, é mais um desabafo que eu estou fazendo, mas a pergunta é assim: sim, tem as PECs também tramitando aí para colocar alguma contenção nesse arbítrio, nas decisões monocráticas, mas o que de fato pode ser feito se não estamos mais no campo do direito? Ou seja, o que esses ministros estão fazendo já não é legal, não é que tenha que mudar a regra do jogo porque a regra do jogo é ruim. Eles estão jogando fora das 4 linhas. Então, como é que o brasileiro tem alguma esperança de mexer nisso? Olha, as mudanças, elas não acontecem na velocidade que a gente deseja que aconteça. De fato, você está dando exemplos, eu queria dizer que, repetir algo que eu já falei no meu estado, que a maior fake news de todas é a fake news do Supremo Tribunal Federal interpretando que no dia 8 de janeiro houve uma tentativa de golpe no Brasil. Então por isso que eu uso esse exemplo, quando me coloco sempre contra, como o Ricardo Salles também, e outros tantos, a qualquer tipo de censura ou de controle das redes sociais, porque vai ser censurado mesmo, porque, na verdade, quem é que vai dizer que é fake news? É o Supremo Tribunal Federal, que promove a maior fake news de todas elas, que é insistir na narrativa de que houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro, quando isso não aconteceu. E os excessos continuam acontecendo. A gente só não pode parar e desistir. Nessa PEC, por exemplo, mais uma vez, o ministro Gilmar Mendes veio a público dar a opinião dele. Eles dão opinião sobre tudo e todos os assuntos em qualquer lugar. Ele dá a opinião de que não tem nada a ver querer tirar os ministros do Supremo Tribunal Federal do Tribunal Superior Eleitoral. O mesmo Gilmar Mendes que lá em Portugal, quando nós apresentamos a PEC, eu apresentei a PEC, mas tem outros projetos de lei propondo anistia, ele foi dizer lá em Portugal que não havia clima no Brasil para aprovar a anistia. Quer dizer, então assim, já passamos todos os limites. Agora, embora eu comecei dizendo, as mudanças não acontecem na velocidade que a gente deseja, mas as coisas estão mudando. Por exemplo, nós nunca tínhamos chegado a 20 assinaturas num pedido de impeachment. Chegamos a 36. E eu acho que ela pode aumentar. Por quê? Porque nós tivemos o processo eleitoral, ainda estamos no segundo turno, que deu uma esfriada. Agora, a semana que vem retoma, e é bem possível que esse tema, na minha opinião, vai voltar no calor e vai provavelmente provocar mais assinaturas. Então, nós não tínhamos chegado a 20 em nenhuma delas. Chegamos a 36. Eu percebo cada vez mais um clima de satisfação, embora quieto, embora subordinado, embora receoso, mas existe cada vez mais um clima. Já teve colega dizer a mim, não vou me posicionar publicamente, mas parabéns pela iniciativa, de fato está errado, não tem cabimento você ser julgado 2 vezes em 2 instâncias diferentes pelo mesmo ministro. Isso é uma das aberrações que acontece no nosso país. No mais, preparar a estratégia. Eu acho que lá em São Paulo, claro que não é esse o assunto, mas eu lamento o Ricardo não ter podido ser candidato. Acho que alguns problemas que nós vamos herdar dessa eleição
que podíamos não herdar diz respeito a, lá na origem, né, de nós não termos um candidato genuinamente de direita para enfrentar o debate em São Paulo, deixamos a coisa um pouco aberta. Mas eu acho que o PL está amadurecendo, tem que amadurecer, como agora, por exemplo, adianta lançar uma candidatura de Senado para perder, ou provoca uma aliança em torno de uma agenda que possa ser divulgada e estabelece alguns espaços de poder que possam garantir que essa agenda ande. E no mais, vocês sabem, tanto quanto eu, há já uma guerra para a eleição de senador da República em 2026. Quer dizer, um jogo que caminha paralelo às eleições de presidente da República, enfim, de tudo aí, é o Senado da República. É muito importante que a gente consiga, e é possível, bater a marca de mais de 41 senadores da República nesse campo. Isso pode mudar muita coisa. É no ritmo do possível e não do que a gente deseja. Tem mais de uma dívida? Junte todas em um. E olhar o meu e-mail aqui enquanto a gente faz o programa, né, para você ver como vai o Brasil. Mas seguindo aqui, senador, é justamente esse ponto que o senhor traz aqui. Nos programas anteriores, a gente também tem comentado sobre a importância da eleição para o Senado. 2/3 da casa com possibilidade de renovação, somados aos senadores que foram eleitos na última eleição com uma diretriz muito clara, né, fora do espectro do lulismo e desse consórcio com o judiciário, é talvez a última trincheira, a última trincheira de uma democracia constitucional plena, né? Se é que a gente ainda pode chamar assim, já há dúvidas. Mas a pergunta que fica, senador, esse projeto agora, que o senhor está apresentando, uma coisa é o projeto andar na mesa do Rodrigo Pacheco, tem muito pouco tempo ainda, daqui até a próxima legislatura, né? A eleição que o Davi Alcolumbre deve ganhar. Isso vai passar pela CCJ, que ele vai indicar o presidente da CCJ, talvez até já tenha prometido para o PSD. O senhor está pensando nesse projeto caminhar a partir do ano que vem, é isso? Olha, eu tive uma reunião com o Davi Alcolumbre, ele me garantiu, e eu disse publicamente ontem, hoje é quinta, né? Hoje é quarta-feira? Não, hoje, quarta-feira, teve a reunião na CCJ e eu disse publicamente da reunião que tive com ele para falar dessa PEC e que ele se comprometeu de fazer com que ela possa tramitar. Veja, como eu digo, o Davi Alcolumbre, que tudo leva a crer que vai ser eleito presidente do Senado, na verdade ele já está preocupado com o que vai acontecer com os resultados das eleições de 2026. Eu tive a oportunidade, sobre essa questão do Senado, e aí tem muito a ver com o Ricardo Salles, na época do Ministério do Meio Ambiente. No meio de 2019, eu tive a primeira oportunidade de conversar com o presidente Bolsonaro num bate-papo que não era ali o senador do Acre, com o presidente da República, uma demanda e tal, que é legítimo também. Mas o primeiro bate-papo. E nessa primeira vez que eu pude conversar com ele, eu disse ao presidente que não adiantava só a reeleição dele. Por mais que ele pudesse ser reeleito, se nós mantivéssemos aquele Senado, o que nós precisaríamos mudar, inclusive na questão da Amazônia brasileira, que é um absurdo, nós nos transformamos na região mais pobre do Brasil, sentado em cima de potássio, em cima de minério. Isso é uma doideira total. E manipulados por ONGs, financiadas por países estrangeiros, que utilizam os recursos naturais. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Trabalhadores chamam Lula de traidor da saúde em ato no Rio de Janeiro. Fotos e vídeos da manifestação foram publicados nas redes sociais. Nesta segunda-feira, funcionários do Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, realizaram uma manifestação contra a decisão do governo federal de transferir a gestão da unidade para uma entidade privada. Durante o protesto, os trabalhadores criticaram duramente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra da Saúde, Nízia Trindade, acusando-os de traição em relação ao sistema de saúde federal. Cartazes e faixas foram erguidos com mensagens contra o governo, incluindo uma que chamava Lula de traidor da saúde federal. Em um dos momentos, um eleitor do presidente pisoteou uma camisa do Partido dos Trabalhadores, demonstrando sua insatisfação com as decisões da administração atual. Os manifestantes também usaram o ato para denunciar o estado precário do hospital, relatando
a falta de medicamentos, equipamentos de proteção e anestesistas, o que tem comprometido o atendimento e a realização de cirurgias na unidade. Além disso, eles reclamaram da falta de diálogo entre o governo federal e os trabalhadores da saúde, agravando ainda mais a crise no setor. Sob o governo Lula, a arrecadação de impostos no Brasil atinge maior valor da história em setembro. Sob o governo do presidente Lula, a arrecadação de impostos e contribuições federais no Brasil atingiu um novo recorde no mês de setembro. Segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Receita Federal, o valor arrecadado chegou a 203 bilhões, o maior já registrado para o mês desde o início da série histórica de 1994. Esse desempenho marca a primeira vez em 30 anos que o governo supera a marca de 200 bilhões em um único mês. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço.